grande jogador de futebol. Jogou muita bola. Muita bola, no 74 jogador da seleção brasileira. Foi titular da seleção em 74. Vamos direto para o Ninho do Urubu na apresentação do novo treinador do Flamengo. O Rodrigo tem a palavra e a gente... Boa tarde a todos. Obrigado pela presença de vocês. Estamos aqui hoje para apresentar o nosso ídolo, treinador campeão do mundo, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, né, com a carreira vitoriosa, e também defendeu aí o Mengão, né, vestindo o manto sagrado. Então, uma pessoa que faz parte da nossa história, que está voltando hoje, né, para escrever mais uma página dessa história vitoriosa. Então, sem mais delongas, né, Paulo César Carpegiani é o novo treinador do Flamengo. Passo para ele, o Rodrigo vai falar. Boa tarde, pessoal. Feliz ano novo para vocês, aqueles que chegam aí para nos cobrir esse ano. Que tenhamos aí um convívio com muito respeito aí. E vamos passar primeiro para o protocolo do Paulo aí, depois, na hora da sabatina, das perguntas, vou estar inteiramente à disposição, certo? Presidente, eu acho que é bom. Levanta, Paulo. É a 10, presidente? 01. Ah, bom. 01. Muito obrigado. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Presidente, vira a cabeça, por favor. Mostra a frente agora, camisa. É o nosso mágico. Mostrar o patrocinador. Vira pra cá. Mais abaixo. Pra esquerda, pra esquerda. Mais um pouquinho mais para a esquerda. Baixa a cabeça. Isso. Aqui pra esquerda. Centro agora. Foi? Vamos lá? Ótimo. Muito obrigado. Só antes de passar o Paulo aqui, como forma também de receber bem o retorno do Paulo, e a gente também queria agradecer a presença do Adílio e do Júlio, que foram companheiros como atleta, e também depois o Paulo os comandou. Então vieram representar aí os ídolos eternos do clube, em demonstração aí de apoio e principalmente de confiança. Vamos abrir uma pergunta agora, por favor. Diogo Dantas. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande estar retornando. E me sinto muito tranquilo. Sei o que representa o Flamengo na minha época, hoje e sempre. E me sinto muito à vontade de poder desenvolver aqui um trabalho. Conjuntamente, alguns dias atrás, quando fui consultado sobre uma possibilidade de um planejamento, eu imediatamente gostei dessa ideia, e por alguns outros caminhos, algumas dificuldades, acabei estando aqui, onde me sinto que é a minha, que é muito tranquila também, mas não esquecendo jamais que temos um planejamento com essa direção, desenvolver um trabalho que eu acho que é o futuro do futebol brasileiro. E me coloco, primeiramente, já à disposição para a gente poder saciar essas inquietudes, essas perguntas que vocês me farão. Quando vocês me perguntarem, fica tranquilo. Tem muito mais coisa para vocês me perguntarem. Caiu no microfone assim. Alô, bom dia, Paulo. Bom dia, Eduardo, Rodrigo. Seja bem-vindo aí. Feliz ano novo, retribuindo os desejos e fotos do Rodrigo. A primeira dúvida aí do torcedor era até que ponto você já estava comprometido com esse trabalho de coordenador técnico e, por conta da saída do Rueda, de certa forma repentina, né? Porque ele tinha dado a palavra para a diretoria que permaneceria,
até que ponto você se colocou disposto justamente para esse cargo de beira de campo. E se você vai, de alguma forma, acumular, de alguma forma fazer um trabalho um pouco mais híbrido, talvez. Só para dizer a verdade, desde a minha primeira conversa, tinha essa possibilidade. A primeira possibilidade que houve uma sondagem, porque eu, no meu entender, no meu entendimento, sem opinião daquilo que pensa o Flamengo e que alguns clubes já até aderiram, é o futuro do futebol brasileiro, é exatamente isso. Nós temos tantos treinadores jovens com possibilidade de um crescimento e devido àquilo que vive o futebol brasileiro, essa cobrança que a gente só consegue desenvolver, dar prosseguimento a um trabalho com resultados. Fora disso, o futebol brasileiro realmente não existe. É em cima disso que você consegue prosseguir. E muitas vezes, aquele jovem futuro que tem um futuro brilhante no clube, muitas vezes ele é ceifado, justamente por não ter essa contribuição por trás dele, esse suporte. Eu acho que é por aí que o futebol brasileiro também vai viver uma nova fase. Isso que o Flamengo está fazendo esse lançamento, está com ideia de fazer exatamente esse trabalho. Carpegiani, boa tarde. Débora, da ESPN. Boa sorte aí na nova empreitada. Vou reforçar a pergunta do colega, até para ficar bem claro, se você está assumindo o cargo de treinador de uma maneira temporária ou até que se resolva de uma outra forma e aí você assume como coordenador, ou se não, é um contrato permanente como treinador. E queria que você também dissesse para a gente como é que foram os bastidores do dia de ontem, como é que você foi acompanhando, né, durante toda a segunda-feira. Rueda chegou cedo aqui no Rio de Janeiro para poder resolver o destino dele junto ao Flamengo. Queria saber do bastidor do teu lado. Tudo teve o seu momento. Primeiro havia uma situação, desculpem, que você vê, você lê, você escuta, de que o Flamengo deveria tomar iniciativa. E eu falo aí como treinador, que o Flamengo deveria tomar iniciativa. Estou respondendo até que eu não devia nem estar me metendo sobre isso. Mas, e quando muitos de vocês são perguntados ou têm a possibilidade de se expressarem, vocês não levam em consideração de que o Flamengo, na situação que estava, um contrato em vigor, e não dependia dele a permanência do treinador ou não, porque o convite foi feito ao treinador de uma seleção ou de outra seleção. Então, o Flamengo não tinha nada que fazer. Se o Flamengo tivesse instalado um dedo, assim, toma uma iniciativa, diga o que tu quer ou nós rompemos, haveria multas contratuais. E por que o Flamengo tomaria isso, que não estava de mãos atadas? E muitas vezes isso não é dito. Eu falo isso bem a caráter porque eu sou treinador. Estava do outro lado negociando. Havia um contrato, está no seu direito também. Então, isso teve o seu tempo, o seu momento, a partir de que houve uma decisão, uma definição com o Rueda. Lá atrás houve uma sondagem, uma possibilidade, sim, de ser o manager dos treinadores, uma ideia que, a princípio, eu disse, eu vou ver, vou estudar. Eu tinha um contrato com o Bahia, terminou dia 31 de dezembro, e a partir daí, sim, que houve uma possibilidade, mas tudo dentro do seu momento. O Flamengo deveria, primeiramente, terminar e esperar uma situação, uma definição, que quem estava com a palavra era o treinador, o antigo treinador, o ex-treinador, o Rueda, para depois tomar a iniciativa. Foi o que foi feito. Então, hoje, eu sou o treinador do Flamengo. Existe um projeto. Nós sentamos, antes disso, antes de tomar essa atitude, nós sentamos juntos. Nós sentamos, olhamos, pesquisamos, e talvez aquilo que nos interessasse já tivesse no outro lado, já tivesse um emprego. Houve um consenso, então, hoje eu sou o treinador do Flamengo, mas não
está afastada a possibilidade, sim, de quando ter o surgimento e haver um consenso, de encontrar aquela pessoa que poderá estar à frente do Flamengo amanhã depois. Paulo. Claro? Não, só perguntei se está bem claro. Paulo, então, nessa linha de raciocínio, assim, você poderia participar da escolha de um outro treinador, na eventualidade assim desse projeto que está começando, né, participei. Com vocês? Então, eu digo na escolha de um provável substituto aqui. Eu estou fazendo uma... Eu já participei ontem, depois de ter feito todo o desenlace com o Rueda, eu já participei ontem. Já participei ontem. Isso significa que eu posso participar, sim, claro. Vou ter esse direito também de ter uma opinião, e as opiniões é o consenso que vai prevalecer. A vinda do Barbieri, que é um treinador e vem para ser o auxiliar permanente, que tem uma característica de bastante estudioso, enfim, vai haver uma descentralização no trabalho diário, para não, de repente, acontecer uma sobrecarga no seu trabalho, porque tem essa perspectiva também de coordenar tecnicamente o Flamengo. Como é que vai ser esse trabalho dessa nova comissão? Porque, para mim, pessoalmente, é algo muito novo, que é um treinador, mas que pode também ser coordenador técnico, até para esclarecer assim, uma dúvida mesmo. Não, hoje eu sou o treinador do Flamengo. Isso nada impede de a gente ter o desenvolvimento desse projeto, tá? Que é o projeto do Flamengo, pelo menos até o final do ano, né, presidente? Uhum. Tá? Então, na medida que nós desenvolver esse trabalho, vai ser dando prosseguimento. Porque tem muitos treinadores jovens, vai ser uma unificação. Nós vamos tentar fazer essa unificação de todas as categorias. Então, isso que eu estou dizendo, teoricamente, é uma coisa fácil aqui você falar teoricamente. Mas nós vamos ter que passar à prática para que isso seja desenvolvido. Com relação ao treinador que você citou, tá? Eles vão estar juntos, vão estar participando. Eu vou fazer as reuniões sempre seguidas, como são feitas sempre até agora, pelo menos, né, Rodrigo? Isso será bem mais acentuadas, porque o Flamengo tem que prevalecer. Porque as pessoas passam, elas saem, mas quem tem que prevalecer é o projeto do Flamengo, devido àquilo que já está escolhido, que deve ser dessa forma. Consegui te responder ou ficou dúvida? Bom dia para o Bandeiro, para o Carpegiani, para o Caetano. Feliz ano novo para todo mundo. Eu queria entender melhor como é que foram as conversas com o Rueda nessa reta final, até a determinação assim, de que ele não ia continuar mais no Flamengo. Que tipo de conversa que vocês tinham, se ele já falava da questão da seleção chilena, como é que era esse contato até, enfim, essa decisão? Bom, deixa isso comigo. Em primeiro lugar, né, nós nunca fomos enganados, né, ou estivemos à margem do processo esse tempo todo, né, como até tentou se fazer supor. O treinador, Reinaldo Rueda, que é uma pessoa contra quem nós não temos absolutamente nada, muito pelo contrário, ele recebeu uma proposta. O Flamengo ficou sabendo que existia essa proposta e, obviamente, se preparou para o desfecho, fosse ele qual fosse. Tá? Então, o planejamento do Flamengo não sofreu absolutamente nenhuma solução de continuidade. Né? Continuamos trabalhando normalmente com as duas possibilidades, né? Do professor Rueda ficar no Flamengo ou dele sair. Tá? Quando a coisa foi se encaminhando para a saída dele, é claro, a gente intensificou os contatos e acabamos chegando nessa solução do Paulo César Carpegiani, que a princípio seria o nosso coordenador técnico, né? Mas nós preferimos colocá-lo como treinador,
no longo prazo, entendeu? Não existe isso tudo que ele colocou aqui, é uma perspectiva de que no futuro ele possa vir a assumir uma função de direção, uma função de coordenação no departamento de futebol, né? Mas não existe prazo, isso pode acontecer dentro de algum tempo, mas não é para ninguém ficar perguntando, já escolheram um novo treinador? Não, o treinador do Flamengo é o Paulo César Carpegiani, ponto. Não, complementando, até porque para que fiquem algumas coisas claras, né? Particularmente como era a minha função, apesar de, infelizmente, algumas informações desencontradas, eu falava, e sempre falei com o Rueda, durante quase que todos os dias. Dia seguinte, após ao nosso empate com o Independiente, que a gente não se sagrou campeão da Copa Sul-Americana, no dia seguinte nós iniciamos já o planejamento para o ano de 2018 com ele e com a comissão técnica. Ficamos durante 4 dias aproximadamente antes da viagem dele para a Colômbia. Quando todas essas notícias elas vieram à tona, o nosso questionamento era quase diário para que ele, né, nos posicionasse. Porque, como disse o Paulo aqui, ele tem um contrato vigente, o contrato tinha muito clara multa para ambas as partes. Como não era desejo do Flamengo naquele momento romper, não tinha muito o que nós fazermos naquele momento. E ele sempre disse que teve consultas, né, de outras, nunca falou de equipes e sim de seleções, mas que a ideia dele era permanecer no Flamengo. Sempre foi muito claro para a gente também. E a gente seguiu o planejamento dessa forma. Como o planejamento do Flamengo ele não é pessoal, né, ele é institucional, nós seguimos a nossa vida normalmente. Então, que isso fique claro. Desde muito tempo, quando nós começamos a conversar com o Paulo sobre esse nosso novo projeto, ficou claro para ele também, e era isso que eu pedia que ele deixasse claro para vocês, que desde a nossa primeira conversa, já no período aí de recesso, quando inclusive, diferentemente de alguns, a gente trabalhou dioturnamente, com todas as horas e todos os minutos possíveis aí dentro desse período, né? Tentando o melhor planejamento possível para o Flamengo. Eu disse a ele, olha, Paulo, existe sim uma possibilidade de que esse projeto de ser um governador fique um pouco mais à frente e que tenhamos em você um nome para assumir como técnico. E ele se preparou para isso, e ele, não preciso dizer, que se sente, e nós da mesma forma, capacitado, né, para isso. E foi dessa forma que houve desfecho no momento em que somente ontem, que fique claro para vocês, que o professor Rueda oficializou realmente essa proposta do Chile e, consequentemente, oficializou a sua saída. Então, o Flamengo, em momento nenhum, deixou de informar, porque o Flamengo não tinha informação diferente dessa, que a grande maioria de vocês, senhores, sabiam, e foi isso que aconteceu. E prontamente o Flamengo, como já tinha uma conversa com o Paulo, para esses 2 cargos, né, ou um ou outro, em consenso, como é feito aqui no Flamengo, já volto a dizer, não é nada pessoal, e sim institucional, optou para que ele seja o técnico do Flamengo nesse ano de 2018. O prazo do contrato, sim, é 31/12/2018, né? E é dessa forma que a gente vai seguir junto com ele. Como assistente dele, da equipe dele, só vem o Rodrigo, que é o filho dele, mas que já trabalha com ele há muitos anos. E os demais serão da nossa comissão técnica e permanente, inclusive o preparador físico. E é dessa forma que a gente vai seguir. Aproveito, já que eu estou falando muito mesmo, para comunicar também que como o próprio Ricardo ali já falou, o Maurício já era uma ideia nossa termos também mais um auxiliar de campo, auxiliar técnico permanente, por isso que a gente fez o convite ao Maurício Barbieri, que se desligou do lado do Desportivo Brasil, onde trabalhava, e da mesma forma a gente trouxe o Rogério Maia como preparador de goleiros, em substituição ao professor Vitor Hugo, o qual a gente aproveita para agradecer os serviços prestados aí e a grande resiliência dele durante esse período todo aqui no Flamengo, né? Em relação às inúmeras críticas que não traduzem o grande profissional que é, o grande caráter que ele é. E que o Rogério Maia também possa ter vida longa aqui
aqui no Flamengo. Acredito ter feito um apanhado geral e fiquem à vontade. Continua. A gente fala dos que chegam, né? Os que saem eu já citei, que foi só o caso do Vitor. Oi? Preparador de goleiro. Preparador físico é o professor Gustavo, que já estava conosco aqui, fazia parte da... Ele vai ser o primeiro. Claro que o professor Martorelli está junto com ele. Ok? Volta para o Paulo? Depois pode ficar tranquilo aí que tem mais. Paulo, boa tarde. Monique Danello, do Esporte Interativo. Falando um pouco desse planejamento para 2018 que vocês têm citado aí nesse começo de entrevista, na última entrevista do Rueda com a gente pós-Sul-Americana, que ele dizia que ficaria para 2018, ele citou como prioridade a contratação de um centroavante na visão dele e mais 2 ou 3 peças, foi o que ele passou para a gente naquela despedida de 2017 depois do jogo. Como é que você avalia o elenco do Flamengo? De que forma você já tem participado desse planejamento? É mais ou menos essa a visão que você tem também em relação ao que o Flamengo mais precisa para esse momento? Queria a tua opinião e saber de que forma você já tem participado dessas escolhas e desse olhar que o Flamengo tem no mercado nesse momento. Bom, eu acho que um planejamento de um clube de futebol, ele não passa somente pelo homem, pelo seu treinador. Ele é feito coletivamente. E as coisas são resolvidas dessa forma. Tem que haver um consenso. Então, independente se o Rueda pediu um centroavante, ou pediu um meia, ou pediu um zagueiro, obviamente que houve um consenso momentâneo naquela oportunidade. Não vou ser eu que vou dizer não ou se alguma coisa está já encaminhada. Esse planejamento sempre seguiu com o Rueda, com o Carpegiani ou sem nenhum dos dois. Então, o que vale é o planejamento. Então, na medida que isso é decidido, as coisas prosseguem, independente do homem que está à frente do Flamengo. Paulo, aqui, sua direita aqui, por favor. O Luxemburgo, há alguns anos, ele cita muito essa questão, ele defende muito essa ideia de ser um manager, ter uma equipe abaixo dele, comandando os trabalhos de campo e tal, ele ficaria a cargo de outras responsabilidades, pensando em outras coisas. Você também pensa dessa maneira? Você ficaria um pouco mais afastado se seus auxiliares comandando mais o trabalho de campo? Queria só que você tentasse explicar como é que seria essa dinâmica do que você falou e se nesse momento é a sua prioridade tentar implementar isso ou não, fazer só o trabalho de campo e pensar talvez nessa possibilidade mais para frente. Já começaríamos agora, em janeiro, com esse novo modelo, esse novo projeto que você fala? Não. Eu seria o treinador de campo, o trabalho no campo. Seria responsável, respondendo as perguntas de vocês sempre após os jogos, sendo responsável direto por tudo aquilo que acontece dentro do campo. Seria o responsável. O projeto ele vai ter o prosseguimento no momento adequado. Ele não começa agora. Nós temos esse prosseguimento, sim, com os demais, com toda essa unificação da base, com toda essa integração da base, ele, sim, vai ser até em melhores condições, por eu já ser o treinador da equipe principal. Então, essa integração já começa agora. E no momento adequado, isso poderá ser, como disse o próprio presidente, no momento certo, no momento correto, quando nós encontrarmos aquilo que realmente houver esse consenso de todos. Paulo, boa tarde. André Marques, da Rádio Tupi. Queria te perguntar sobre 2 jogadores que foram contratados como grandes jogadores, né? O Giovani e o Everton Ribeiro, e realmente o são. O Giovani foi muito bem na época no Santos, o Everton Ribeiro, todo mundo sabe, no Cruzeiro, e não conseguiram render o esperado aqui no ano passado. Todo mundo está falando de reforços. O Flamengo é o único clube que não contratou. Você conta com esses 2 jogadores como, entre aspas, reforços para 2018? Imagina que eles possam render ainda o esperado? Olha, eu acredito que o Flamengo tem um muito bom elenco. Eu sei do planejamento, eu sei que isso está correndo também. No momento adequado poderão ser feitas essas contratações ou não. O Flamengo nunca parou, só que o Flamengo não expressa isso publicamente. O Flamengo tem uma metodologia, tem uma maneira de trabalhar que só anuncia quando é possível. O Flamengo
Se você instalar a mão, você tem que explicar para o Brasil inteiro por que está. Então, isso é feito internamente. Então, no momento justo. Com relação a esses dois jogadores, pô, eu os conheço de longe. O Everton Ribeiro foi meu jogador no Corinthians. Na época, ele era lateral esquerdo. É um grande jogador, se consagrou no futebol brasileiro, depois saiu. Eu considero uma peça imprescindível ao Flamengo. O Giovani eu gosto muito, à distância. Uma coisa é você ver os jogadores à distância. Você trabalhar com os jogadores é totalmente diferente. Isso estou te dizendo como treinador. Então eu vou ter oportunidade agora de, não somente dos dois, mas trabalhar essa equipe e farei aquilo que eu acho que é importante fazer, a dinâmica, porque eu serei o responsável de fazer o time jogar ou não. E eu serei cobrado por vocês, serei cobrado pela torcida. E isso eu estou muito seguro, que eu acho que eu posso fazer alguma coisa com essa equipe que está à disposição. Se tivesse que escalar uma equipe sem o conhecimento que eu tenho hoje, de tete a tete com os jogadores, eu faria com a maior tranquilidade, somente que a dinâmica de jogo, isso com o tempo que eu vou passar e tentarei passar o mais rapidamente possível. Torcida, fique tranquila que nós, os lemas, o hino, vencer ou vencer, o lema que o craque se faz em casa, isso tudo terá esse prosseguimento. Porque eu vivenciei isso, participei disso e sei muito que representa. Aliás, eu tive a oportunidade, e até vou aproveitar para fazer essa colocação daquilo que nós queremos, e que eu pediria à torcida, essa união total. Eu tive a oportunidade no final do ano passado de jogar aqui com o Curitiba. Os primeiros 15, 20 minutos, nós tomamos um chocolate, enquanto a torcida poderia ter sido 6, sim. 2016 foi, né? 2016. Foi faltando 5, 6 rodadas e que nós empatamos. Esse jogo nós empatamos no Maracanã, depois do segundo tempo. Foi um outro jogo, uma outra situação. Mas os primeiros 15, 20 minutos, enquanto a torcida ela não parava, eu queria parar o jogo, eu queria entrar dentro do campo para pedir, pelo amor de Deus, que se parasse a torcida. Porque naquela condição ali não haveria condições. Nós ia tomar uns 10. E quando ela parou 15, 20 minutos, já estava 2-0. Quando ela parou, nós conseguimos deixar esse impressionante calor, esse impressionante calor que a torcida passava, que era infernal. Aí nós conseguimos sair daquele sufoco. É essa união que eu quero ver, que a gente vai tentar mostrar dentro do campo para ter exatamente esse apoio maciço. Dos meus jogadores que foram, que é muito importante, agradecer ao Adílio, ao Uri Guerra também, aqui presente, do meu pessoal, que eu tenho recebido as mensagens, que nós tenhamos essa unificação para que possamos retornar realmente um Flamengo com títulos. Porque o Flamengo, quer queira, quer não queira, o ano passado, ele conseguiu chegar. Mas o que marca na história são os títulos. E isso é que nós vamos tentar esse ano, logicamente contando com esse apoio maciço da nossa torcida. Carpegiani, aqui à sua direita, Gustavo Henrique da Rádio Globo, ainda em cima desse assunto de passado, de torcida, talvez na sua segunda passagem aqui pelo Flamengo, o maior legado que você tenha deixado foi ter dado oportunidade para o Adriano. Foi sob o seu comando que o Adriano começou como profissional naquele jogo contra o Botafogo, no dia 2 de fevereiro de 2000, pelo Rio São Paulo. E o Adriano fala muito em querer voltar a jogar futebol, voltar a jogar no Flamengo. No que depender de você, você abre as portas para o Adriano ou você acha que realmente não dá mais para ele? Não, eu acho que o Adriano foi um grande ídolo, eu estou bem a caráter para poder falar aqui. Ele surgiu num treinamento que nós fizemos no início de uma semana, no Campeonato Rio-São Paulo, e que o Adriano, a posição de origem dele era lateral esquerdo. Quem o colocou de centroavante teve um descobridor. Assim como o Everton Ribeiro também era lateral esquerdo, quem colocou ele como ponta de lança tem um grande mérito, conhece futebol. E eu acho que o Adriano teve uma passagem brilhante dentro do Flamengo
marcante. Tá? Tanto é que o grande ídolo, o Zico, ele é o imperador. Então, ele marcou também. Mas isso é uma questão de planejamento, uma questão de observação, questão de consenso, né? Se vier a ter essa possibilidade ou não. Eu não gostaria de entrar muito nisso, não gostaria de alentar essa possibilidade, não, porque são projetos e eu estou me colocando ao par do que temos agora. Eu estou muito mais preocupado com o jogo do dia 17, tá? Do que qualquer outra coisa, porque nós temos hoje uma dificuldade imensa e temos aquele lema que é nosso hino, vencer e vencer. Então eu tenho muita coisa a me preocupar e essa é uma das partes que, se vier à pauta, a gente depois poderá responder a vocês. Fazer primeiro para o Rodrigo e para o Bandeira e depois para o Paulo também, se ele puder. O que, além da história, claro, do Paulo no Flamengo, o que norteou a escolha? É um perfil parecido com o do Rueda, vocês consideram? Conceitos de jogo, filosofia de jogo do Paulo? Eu também queria que o Paulo falasse um pouquinho, né, as ideias dele, pretende unificar um pouco o trabalho com a base, fazer um mesmo modelo de jogo. Que tipo de futebol você quer ver praticado no Flamengo aqui no seu retorno? Poderia ser como coordenador, dando um conceito por trás, agora à frente, né, no campo, como você falou, se cada um pudesse responder. Bom, eu vou passar a bola para o Rodrigo, porque eu diria que é um assunto que diz respeito diretamente ao departamento dele. Só deixar claro, né, que tudo foi discutido, né? O Rodrigo trouxe o assunto para nós, né, para o Ricardo Lomba, que é o vice-presidente de futebol, inclusive, que não está aqui hoje por uma questão familiar, para mim, né, para o Fred, mas foi conduzido por ele e ele vai te dar maiores detalhes. Bom, na verdade, como eu falei antes, quando começou a se desenhar essa possibilidade de uma possível saída do Rueda, é óbvio que o Flamengo ele não pode externar tudo, mas nós tínhamos que trabalhar com essa possibilidade. E trabalhamos, discutimos internamente, no departamento de futebol todo, possíveis nomes, perfis e possibilidades. E, dentre elas, a intenção de hoje, o Paulo ter tido também um ótimo trabalho em frente ao Bahia, onde pegou uma equipe que, se não me engano, estava na zona de rebaixamento muito próxima dela, né, e disputou ao final, quase que consegue uma vaga de Libertadores. Realmente modificou a forma como a equipe do Bahia também esteve dentro de campo, chamou muito a atenção, uma equipe que foi muito agressiva, buscando sempre o ataque. O fato óbvio da história dele aqui dentro, então estou te falando os motivos recentes, né? Porque os motivos do passado não necessita que eu fique aqui elencando o quanto que ele representa para o Flamengo como o técnico vencedor dos 2 maiores títulos, né, da história do clube. E a capacidade hoje que o Flamengo tem de disponibilizar um técnico que chega em termos de conceitos, em termos de infraestrutura física, infraestrutura de pessoas, de metodologia de trabalho, de tudo aquilo que a gente vem fazendo e que muitas das vezes isso é difícil que vocês percebam, não é por culpa de vocês não, é porque é um trabalho silencioso, mas que viabiliza hoje a chegada de um técnico, abastecê-lo de todas as informações. E a intenção era essa. Só para vocês saberem, o Rueda vinha participando também de um modelo bastante semelhante de integração com as divisões de base, desde que contratamos a Double Pass aqui para isso. Isso já são mini projetos que o Flamengo tem que caminham paralelamente ao campo e bola, ao resultado, aquilo que vocês identificam, né? Tem vários pequenos projetos que fez com que o Flamengo evoluísse e que hoje a gente tem condições de absorver profissionais, né, com a experiência do Paulo, o conhecimento do Paulo, e que essa união, justamente esse sistema híbrido aí que algum falou, ela, no nosso entendimento, tem tudo para dar certo, é o que a gente espera. Em relação à forma de jogar e tudo aí quem responde é o treinador, não é a minha parte. Né? Talvez há um certo interesse em eu estender um pouquinho mais a
a própria pergunta de vocês, a curiosidade daquilo que se diz no futebol, de que o que é moderno e o que é antigo, talvez esteja um pouco constrangido em querer fazer essa de pergunta. É difícil nós respondermos isso. Há poucos dias atrás nós tivemos um grande exemplo daquilo que muitos de vocês, e eu me incluo nisso, que era o futebol de exibição, que é o melhor futebol brasileiro, que era o Grêmio. Nós tivemos um confronto com o Real Madrid. O que é o moderno e o que é o antigo? Nosso representante, que nós torcemos tanto, não conseguiu superar aquele outro futebol. Queiram vocês definiram como antigo, como moderno. É muito difícil isso, nós dizermos isso. Eu, há 30, 40 anos atrás, eu ouço, leio e não consigo me lembrar aquela minha escalação, que o primeiro jogo contra o Olímpia, que nós fizemos em 81, e que eu peguei o time do Flamengo, já aquele time que se consagrou nos livros, que consagrou o futebol do Flamengo. Eu não consigo lembrar, e gostaria que vocês, gostaria de ler nas condições de vocês, ou vocês me recordarem, aquele time do Flamengo que muitos dizem que eu peguei armado o time do Flamengo. Não é uma verdade. É daquele time consagrado jornalisticamente, aquele time que foi campeão mundial, nós fizemos 5 ou 6 modificações e tivemos alguma dificuldade no início do nosso trabalho. Eu tenho um jogador aqui que é um exemplo, desculpe te usar, Adílio. Esse era um dos jogadores naquela época, que muitos de vocês talvez não tenham nem nascido naquela época, treinava separado, que era um dos principais jogadores daquela equipe. Naquela equipe se jogava o 4-2-3-1, que se consagrou. Hoje isso é moderno? O que é moderno? E o que é antigo? Isso é uma coisa, pessoal, muito discutível. Precisa evoluir no futebol? Sim. Todos os dias nós estamos aprendendo. Você vê uma diferença do futebol europeu para o nosso? Sim, se nota. Mas o que é o antigo para o moderno? Talvez vocês estejam pensando assim, pô, esse cara foi campeão de tudo lá atrás, e agora? Eu poderia citar um exemplo, e vou citá-lo aqui para vocês. Era o treinador do Bahia. E um exemplo disso que eu vou fazer, eu vou pegar e pedir que vocês me respondam quais equipes que estão classificadas para a Libertadores desse ano. As equipes paulistas. Quem são? Santos, Corinthians, Palmeiras, São Paulo não está. Pois nós tivemos esse confronto há poucos dias atrás, Curitiba, o Bahia. Nós jogamos o primeiro jogo em São Paulo contra o Palmeiras. Empatamos, eu tinha uma semana de trabalho, empatamos 2-2. Jogamos com o Corinthians, o campeão atual, que na minha opinião é o time mais organizado da época, e eu acho que é hoje, taticamente. Nós vencemos em casa 2-0. Jogamos depois contra o Santos em casa, segunda partida em casa contra os paulistas, vencemos por 3-1. E o último jogo nós jogamos com o São Paulo, em São Paulo, empatamos 1-1. Então, o futebol, pessoal, o moderno é você saber o jogador certo para a posição correta e saber fazer funcionar, ter dinâmica de jogo. Esse é um grande exemplo de um cara que eu admiro, que eu aprendi a admirar,
e que surgiu das categorias de base, treinando as categorias de base, que é o Zidane. Você vê a capacidade, você vê a condição dele ao tomar a iniciativa e escalar. Ele foi buscar o Casemiro lá, em Portugal, modificou a maneira de jogar e está sendo campeão de tudo. Esse é o moderno. É o conhecimento que ele tem, sabendo escolher o jogador certo e fazer, dar dinâmica àqueles jogadores. É muito bonito ver o Real Madrid jogar. Mais bonito ainda é ver o Barcelona. Esse é o moderno. É aquele time que ganha e convence e que todo mundo gosta de ver. Precisa se estudar isso? Sim, se aperfeiçoa, se vê. O importante é você ter os jogadores para poder executar. Isso é o moderno. Fazer a dinâmica da equipe, fazer a equipe jogar. Esse é o moderno. Quando você não consegue fazer uma equipe não jogar, o treinador, no futebol brasileiro, ele é o responsável. Essa é uma realidade. E você tem que sair. Porque vocês cobram isso, vocês passam isso, e é a verdade do futebol brasileiro. E assim é que nós dizemos. Então, nós só vamos estar à frente de um clube de futebol, nós treinadores, é você exatamente fazendo o time jogar. Tendo os resultados, você consegue prosseguir um trabalho. E quando surge a garotada nova, quando surge esse projeto, essa planificação de dar o suporte a esses treinadores jovens, para que possam ter um sustento maior de prosseguir um trabalho, mesmo ao não conseguir o resultado, mas você acreditando no potencial e você realizando algumas contratações, dando suporte a esse treinador, aí o futebol dessa equipe vai para frente. Então, são planificações, são planejamentos. E, no meu entender, é assim que é feito o futebol. Desculpa se me alongar. Tá aí o Carpegiani falando, o presidente do Flamengo, o diretor de futebol do Flamengo, falando também a respeito da chegada do novo treinador e ele dando exemplos aí, nessa última parte da entrevista, do que é modernidade no futebol, do que poderia ser formato de jogo, cada um imagina o futebol de uma forma, e o Carpegiani está chegando agora para ser o treinador do Flamengo. Muito embora, no início da entrevista, houve uma falta de compreensão, né, do que ele seria, na verdade, se ele seria um diretor empossado como treinador ou um treinador que poderia virar diretor. Né? Então, ficou aquele momento de instabilidade, mas depois houve a definição ali, que o presidente deixou muito claro que ele é o treinador do Flamengo e segue a vida sem professor Rueda. Contrato até o final desse